Quem está feliz, diga aleluia. Glória a Deus. Está feliz mesmo? Quem está feliz? Está feliz mesmo, de verdade? Hã? Eu estou computadorizado aqui hoje. Puxando o fiozinho aqui. Deus tem feito milagres na minha vida. E eu tenho certeza que Ele tem feito milagres na sua vida também. Sim ou não? Tem feito milagre na sua vida? Deus tem falado com você? Tem? Deus tem respondido às suas orações? Amém? E você acha que Ele vai responder às suas orações hoje ainda? Vai responder através da palavra, sim ou não? Vai? Amém. Seja conforme a sua vontade. Então ora assim comigo. Pega a sua Bíblia na sua mão aí. Pega a sua Bíblia na sua mão aí. Se estiver no smartphone, não tem problema. Se estiver no tablet, onde tiver, não tem problema, tá? Pega na sua mão aí. Ora comigo assim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, perfeita palavra de Deus. Eu professo e confesso que eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem quer, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Estou abrindo meu documento aqui, que o Senhor, a palavra que o Senhor preparou e colocou no meu coração. E o que eu tenho visto muito esses dias, e que Deus tem falado muito comigo, e vi, um estudo a respeito, vários estudos a respeito, é a respeito de como lidar com os problemas. Como você consegue lidar com os seus problemas? Como é possível eu lidar com os meus problemas, né? A gente vê que tem pessoas que não têm paciência nenhuma para lidar com situações. E nós somos provocados o tempo todo. Somos provocados o tempo inteiro a dar respostas a qual não precisamos dar, a agir de forma que nós não precisamos agir. Por quê? Porque tem pessoas que não entendem e não sabem agir diante de um problema. Não sabe se colocar diante de um problema. E aí ela acaba agindo de maneira que não deveria agir e falando coisas que não deveria falar. E 80% dos nossos problemas são causados por aquilo que nós falamos e agimos. 85% dos problemas são causados por você, por nós. Nós causamos a maioria dos nossos problemas. É de 15 a 20% são os problemas que fogem do nosso controle. Somente 15 a 20% que é alguma coisa que chega que é fora do seu controle, os problemas. A maioria dos problemas é você mesmo que causa, é você mesmo que ocasiona esses problemas, ou por alguma atitude, ou por
alguma coisa que você falou que não deveria falar, né? Nós precisamos ter esse entendimento. Na hora que a gente for tratar ou resolver algum problema, nós possamos ter direção do céu para fazer. Direção do céu para fazer. E eu quero deixar um texto base aqui, que é Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Ok? Jó, capítulo 1, versículo 1. O nome era Jó, e era esse homem íntegro. Repita comigo: íntegro, reto e temente a Deus. Mais ainda, e se desviava do mal. Repita: se desviava do mal. Nós temos que nos desviar do mal, né? Se a gente sabe que tem algo ali que é ruim para mim, que às vezes aquilo que não é ruim para mim pode ser ruim para você e vice-versa. Um exemplo: se ali tem um bar que eu estava acostumado a beber, que eu estava acostumado a estar nele, que os amigos estão tudo ali, o que eu vou passar lá? Vou passar na frente e falar, eu sou forte, não sei o quê? Não, eu vou me desviar do mal. Vou pegar um outro caminho. Eu vou fazer uma outra rota. Vou se desviar do mal. Ok? Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Um problema que nós temos é que nós terceirizamos tudo que acontece na nossa vida. Eu sempre digo aqui, e ontem isso ficou muito forte, eu entendendo e ouvindo a respeito de uma mentoria, e nós terceirizamos muito. Todo problema que acontece, nós damos um endereço para esse problema. A minha situação está assim por causa do governo, a minha situação está assim por causa da minha mãe, a minha situação está assim por causa de fulano, a minha situação está assim por causa de ciclano. E quando nós não assumimos o problema como nosso, nós não resolvemos. Porque se você direciona esse problema para alguém, então quer dizer que esse problema não é seu. E uma vez esse problema não sendo seu, o que você faz? Você não resolve ele, porque você fala que não é seu. Você dá um endereço para o problema. Aí você se esquiva, a sua consciência automaticamente fala assim, fica tranquilo, não tem nada a ver com você. Aí você não precisa se movimentar, você não precisa se esforçar, você não precisa procurar uma maneira de resolver. Você vai deixando. Por quê? Porque você fala, não, esse problema não é meu. O problema é de fulano. Você tem que entender que todo problema é uma faculdade. Tudo que nós passamos é um aprendizado que Deus está permitindo que você tenha. Tudo que você e eu passa de dificuldade é uma faculdade de Deus para que venhamos ter experiências com Ele. Você sabe que eu fiz faculdade de Direito, mas onde eu mais aprendi foi no dia a dia, foi com os problemas. Tudo que eu tinha para resolver, quando eu me posicionava para resolver, é aí que de fato eu aprendia. Posso dizer que 60% do que eu aprendi foi na prática, se não for mais. Porque você ouvir falar é uma coisa, você passar é outra coisa, não é isso? Você sentir é outra coisa. Alguém vem contar para você de uma dor,
Aí você pode até se condoer com a pessoa, perdeu algum ente querido, perdeu algum filho, perdeu alguém nesse sentido. Você pode até chorar com a pessoa, mas você nunca vai sentir a dor que ela sentiu de fato. Você só vai sentir se você passar. E tudo que você passa é Deus ensina, é uma oportunidade que Deus está te dando de aprender com os seus erros, aprender com os seus problemas, aprender com as coisas que estão chegando, né, até você. Outra coisa que eu aprendi é que todo problema que envolve pessoas, a melhor forma de você resolver é em silêncio. 90% dos problemas, quando envolve alguém, você resolve em silêncio. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, se você tem alguma coisa para resolver com pessoas, 90% fique quieto. Fique quieto que vai se resolver. Não se posicione, principalmente no momento que você estiver com ódio, com raiva, com alguma coisa desse tipo. E geralmente as coisas chegam assim para você, né? Você viu? Tal coisa. Precisa falar lá, você precisa... Aí você vai na ânsia, falou isso, fez isso, deixa eu ir lá para ver. Meu irmão, vai piorar. Não faça isso. Eu tenho algo comigo que eu sempre falo aqui. Não há nada tão urgente que não possa esperar 3 dias. Mas o vencimento... Não há nada tão urgente que não possa esperar 3 dias. Se toda a humanidade esperou 3 dias para Jesus ressuscitar e salvar a todos, não tem nada mais importante que isso. Calma. Você tem que aprender o que está acontecendo, o porquê que você entrou nesse problema, o porquê você está nesse problema, porquê as coisas tomaram esse caminho. Aprender com esse problema para você não retornar nesse problema. Não retorne no mesmo problema. A gente vê pessoas voltando no mesmo problema, passa ano e sai ano. Eu vejo pessoas no mesmo problema. Você encontra pessoas de 10 anos atrás. Gustavo, tudo bem? Como é que você está? Nossa, hoje inclusive uma pessoa me chamou no Facebook. Tudo bem, lembra de mim? A gente morava na mesma rua. Que tempo bom, né? Eu vi que você é pastor agora, glória a Deus, não sei o quê. Sabe a minha mãe? Mesmo problema, veio falar da mãe de 20 anos atrás. Voltar no mesmo problema, sabe? Sabe aquela dívida de cartão de crédito? Você usa o cartão até o osso, aí você vai, regulariza, paga tudo, fica zero. Aí você tem crédito de novo, o que acontece? Você pega o cartão de novo e vai e faz a dívida de novo, né? Vai lá e atola de novo, volta no mesmo problema. E aí você fala, meu Deus, minha vida não muda. Mas você não aprendeu com o problema que você já passou. Você repete de novo, e aí você fala, minha vida não muda. Mas você está repetindo o mesmo problema, você está fazendo o que não deveria fazer. Comprou sem precisar, comprou sem planejar, fez, volta no círculo vicioso. E a sua consciência, se você não está em Deus, e nós vamos falar aqui de Jó, que eu li o texto básico, mas nós vamos falar dele, vai te arrastar para fazer de novo o que você não deveria fazer. Aí eu quero que você olhe, como você se vê daqui 5 anos? Como você se vê daqui 10 anos? Você vê Deus trabalhando na sua vida e mudando a sua história? E para isso acontecer, você vê as suas atitudes sendo mudadas, sendo alteradas? Porque você precisa se permitir ser mudado. Se você não se permitir, não acontece.
Deus está ali falando, às vezes está ali gritando no nosso ouvido, né? Às vezes você tem amigos, aí por causa das suas atitudes, eu falei aqui esses dias, porque o interessante não é sentar à mesa, o interessante é permanecer na mesa. Que aquilo que você faz vai definir se você permanece ou não na mesa. Aí você tinha amigos, por causa das suas atitudes você perdeu alguns amigos, e aí você adquire outros amigos, você repete o que você fez com o primeiro amigo, aí você perdeu esse outro amigo também. E assim vai. E aí você não consegue fazer amigo, você não consegue conviver. Porque quando você tem o convívio, você quer repetir as coisas que você faz errado, e aí você não aprendeu com os problemas. Então, lembre-se, 80 a 85% dos problemas são ocasionados por nós, tá? 15 a 20% foge do seu controle. Alguma coisa que, né? A morte de um parente, um problema assim que não está no seu controle. Só 15 a 20%. A maioria é provocado por você. Eu quero entrar aqui na história de Jó. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia. É difícil dizer qual é a mais conhecida, mas é muito conhecida a história de Jó. E ela está registrada lá no Antigo Testamento, né? E traz o próprio nome de Jó. Não se sabe quem escreveu, que época escreveu, e não se sabe também a localização a qual Jó tem-se uma ideia de onde ele viveu, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, porque para nós agora não é importante. Quem foi Jó? Um homem muito rico esse homem. Rico, viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, como eu acabei de dizer. Então lá em Jó, capítulo 1, versículo do 3 ao 14, você vai ter uma ideia mais ou menos, né? Os estudiosos dizem que é na região do leste de Judá. A Bíblia enfatiza, no versículo que nós acabamos de ler, que Jó era íntegro, reto, e a prova da fidelidade de Jó pode ser vista, né, na afirmação de que ele desviava-se do mal. Então, essa era a fidelidade de Jó. Ele era um homem íntegro, reto, e a fidelidade dele é demonstrada na Bíblia como? Que era um camarada que se desviava do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era um homem mais piedoso, né, e correto que viveu na terra. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, que depois lá na frente você vai entender, pois os primeiros morreram, né? O período intenso de sofrimento dele, mas depois Deus concedeu tudo em dobro. Jó era casado, a Bíblia não fala do nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bem unida. Eles tinham, né, faziam aí churrasco direto, né? Tava sempre um na casa do outro. E Jó era um homem muito rico, muito rico. Em que época ocorreu a história de Jó? Também não vou entrar nesse assunto que é complexo, né? Esses detalhes a gente vai passar e você pode buscar mais a fundo depois em casa. Eu quero falar da riqueza de Jó. Ele possuía uma grande riqueza e desfrutava de alta posição social. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado que na época em que Jó viveu certamente representava um imponente patrimônio. Se naquela época era importante a quantidade daquilo que ele tinha, pensa só, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Imagina hoje,
7.000 ovelhas é bastante ou não? Seria um cara ainda hoje muito rico e de muitas posses, né? E para cuidar de tudo isso ele tinha muitos servos. Você vai ver sobre isso em Jó capítulo 1 versículo 3, você já consegue ver isso. Ele tinha uma grande quantidade de servos. Aí vamos entrar no sofrimento e paciência de Jó. Começam os problemas. Segundo o texto, certo dia houve uma reunião aonde? No céu. Algumas traduções falam de filhos de Deus, mas o que se entende que esses filhos de Deus eram os anjos. Os anjos, e chegou diante de Deus o demônio. Vieram da onde? De passear, de rodear a terra, né? Chegaram diante de Deus, vieram em Jó capítulo 1 versículo 7, fala a respeito disso. Então Deus perguntou a Satanás se ele havia observado a Jó. Olha que interessante, não foi Satanás que veio falar de Jó para Deus. Quando Satanás chegou diante de Deus, de rodear a terra, não foi Satanás que falou de Jó, foi Deus que falou de Jó para Satanás. Vistes o meu servo Jó? O diabo nem tinha pensado nada de Jó, mas Deus falou dele para o diabo. Olha só, né? Diante do testemunho de Jó, aí que acontece? O inimigo fala o seguinte: claro que ele é fiel, é justo, é temente ao Senhor. Olha o tanto de riqueza que o Senhor deu para ele. O inimigo sabia que era Deus que dava. Você dá de tudo para ele, é obviamente que ele é fiel ao Senhor. Agora tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar fiel. Ele falou: então vai, só não tira a vida dele, o resto você pode tirar. Foi lá, perdeu todas 7.000 ovelhas, perdeu as 500 juntas de boi, os 3.000 camelos, perdeu as filhas e os filhos, perdeu os servos, sobrou a esposa, e aí, ainda por cima, vem uma doença. Aí vem a doença na vida de Jó. A gente se refere à doença como uma lepra, mas aí tem questionamentos a respeito disso, se é lepra ou não, se era outro tipo. Mas enfim, veio uma doença sobre ele, que eram feridas terríveis, tão terríveis, que ele se coçava com o quê? Com caco de telha. Ele pegava caco de telha e se coçava de tão terrível que estava os seus ferimentos. Aí vem o comportamento da mulher de Jó. Qual foi o comportamento dela? Jó, não, estamos juntos, Jó, vamos até o final, vai ficar tudo bem, está tudo certo, Jó. Né? Pela fé, né? A mulher de Jó dando maior força para Jó ali, ó. Nós vamos sair dessa, Jó. Fica tranquilo. Mentira. Ela não fez isso. Ela falou: cara, o que você está fazendo ainda? Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe o que é interessante? Jó, quando ele se prostra diante de Deus, ele se prostra não para reclamar, mas ele se prostra para adorar a Deus. Ele fala para a mulher dele assim: você é doida? Você é doida falar um negócio desse? Amaldiçoar meu Deus, só porque eu perdi 7.000 ovelhas? Só porque eu perdi 3.000 camelos? Só porque eu perdi, todos os meus servos morreram, todos os meus filhos morreram? Só por causa disso você quer que eu amaldiçoe meu Deus? E me mate ainda para perder a salvação? Quem perdeu 7.000 ovelhas aqui já?
quem perdeu 500 juntas de boi? Nossa, eu acho que, sei nem quanto dá isso. 500 vezes 3.500, faz aí, mais ou menos, 500. Uma continha bem baixa assim. 500 vezes, põe um preço barato de R$3.500, um boizinho mais ou menos. Então não, mas põe 500 para não assustar muito. 500 juntas de boi ele perdeu. R$3.500 mais ou menos hoje? Hã? Se for 3.000 dá 1.500.000. 500 bois só, mas a junta vai 4, né? Então assim, ele estava falando para ela, eu perdi alguns milhões, 5 milhões, e você quer que eu amaldiçoe o meu Deus e eu morra? Ela tinha razão no que ela estava falando? Depende. Sem fé, sim. Mas com fé, não. E Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, íntegro. E ele disse para ela, falas como uma louca mulher. Sabe por quê? Porque o bem que Deus nos fez, você recebe. Mas o mal que Ele permitiu vir sobre a nossa vida, você não quer. Forte, né? Forte isso. Aí aparece os amigos de Jó. Cara, esses amigos de Jó eram amigo mesmo de Jó. Era amigo. Ele faz Bildade e Zofar. Acho que se eu tiver mais um filho eu vou colocar Zofar. O nome... Por quê? Feio. Ou Bildade então. Bildade. Chegou os 3 amigos de Jó. Jó estava numa situação tão terrível que de longe os amigos de Jó não conseguiu reconhecer ele, de tão mal que ele estava de saúde. Eles não reconheceram Jó. E os amigos, esses 3 amigos de Jó, tudo indica que eram da alta sociedade também, de muitas posses, amigos do mesmo escalão que ele. Quando chegaram próximo, foram ver que era Jó. Não falaram exatamente nada. Não falaram nada quando olharam para Jó. Não falaram nada. Sabe o que eles fizeram? Se calaram. Choraram com Jó. E oraram com Jó durante 7 dias. Você tem amigos assim? Chegou próximo de você, vamos orar. 7 dias ficaram com Jó, orando, clamando, falando com Deus. Mas daí chegou no final dos 7 dias, o que aconteceu? Falar, Jó, acho que tem alguma coisa errada aí. Você está vacilando aí, tem alguma coisa, você pecou, você fez alguma, é melhor você confessar, pedir perdão. E Jó não se manifestou. Eles foram embora. Aí o que Deus fez? Deus falou com Jó. Deus não responde a Jó, mas ele traz várias perguntas, né, para Jó. E aí Deus fala a respeito fala com os amigos de Jó também. Fala para eles, vocês só terão misericórdia porque Jó orou por vocês. Viu? E aí Deus fala com Jó. E depois Deus começa a restituir, a restaurar a vida de Jó, a mudar a sorte de Jó. Ele tinha 10 filhos, ele teve mais 10, 7 homens, 3 mulheres. E essas 3 mulheres eram as mais belas que as pessoas já viram na época. Ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tinha 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000 camelos. Sabe? Deus dobrou tudo. Deus restituiu tudo. Deus fez novamente
a bênção ser estabelecida. Mas Jó passou por problemas. Ele passou por problemas que talvez nós nem sonhamos em passar. Problemas que nós nem imaginamos o que pode ser. O sentimento de perder um filho é terrível. Perder 10 filhos. 10 filhos. Perder todos os filhos. Aí você perde o filho, perde todos os bens, ainda tem saúde, ainda você consegue ter vigor. Mas além de perder tudo isso, ele perdeu a saúde também. E ele não sabia o que iria acontecer, ele não sabia que Deus ia dobrar tudo. Deus não falou para ele que ia dobrar tudo. Mas sabe qual era o coração de Jó? Eu aceito o bem que o Senhor me fez, e aceito o mal também. O Senhor é o meu Redentor. Esse era o coração de Jó. Continuo reto, firme, esperando que o meu Senhor vai fazer o milagre. Se Ele não fizer também, Ele restituiu. Nós temos saúde, temos casa para morar, temos os nossos filhos, temos entendimento, sabedoria, mas nós ficamos com mimimizinho, com nhenhenhé, sabe? Com coisinha, reclamando. Deus não é bom para mim, Deus não fala comigo, Deus não restitui. Ah, Deus isso, Deus aquilo. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus não gosta, é murmuração. Creia. A única coisa que você precisa fazer é crer no Deus que você serve. Depois de tudo que ocorreu, Jó viveu 140 anos. E viu até a sua 4ª geração. Jó capítulo 42, 16. Muito abençoado por Deus. Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, na sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Para você conseguir avançar no problema, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa orar, você precisa falar com Deus. E o pastor Denis estava falando aqui, mas como que eu vou orar? Ora o Pai Nosso. Fala com Deus. Você precisa consultar aquele que conhece o seu futuro. E ele vai te ajudar a resolver as questões de agora. Quando você ora e busca a Deus, quando você entende quem Deus é na sua vida, você jamais deixa o seu coração ser contaminado por nada. Você jamais perde as forças, porque aquele que é fiel e justo para prometer é fiel e justo para cumprir a promessa. Ele não vai te desamparar, não vai deixar você sozinho. Saiba passar e entender e aprender dentro do problema que você está. Se prepara, porque a bênção de Deus está chegando sobre a sua vida. Não, você não crê não, você não crê não. Se prepara, porque a bênção de Deus vai chegar. Ele é fiel para fazer. Só tenha paciência, guarde o seu coração, guarde as suas atitudes, prepara o seu coração, não se envolva e não inflame os problemas, não faça um outro problema de um problema, não crie situações que não existem. Seja, em nome de Jesus, paciente como Jó. Peça a paciência do Espírito Santo de Deus para a sua vida.
pois Deus vai te dar sabedoria para enfrentar e sair desses problemas. Deus vai te ajudar, dar a visão, dar um norte, sair, sabe, desse círculo vicioso que parece que retorna na sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão. Deus é um Deus presente. Deus permite dessa forma como Deus permitiu na vida de Jó, o inimigo tocar, fazer. Deus permite isso ainda? Deus faz isso ainda? Isso pode acontecer? Deus permitir? Pode. Ai, meu Deus, estou com medo. Se você está com medo, isso significa que você não confia no Senhor. Você precisa confiar nele. E confiar não só no momento de emoção, mas confiar plenamente de todo o seu coração. De todo o nosso coração, nós precisamos confiar no Senhor. Ele nos leva. Qual é a fonte que nós podemos beber água? Qual é a fonte? A fonte é o Senhor. Eu posso acessar a fonte diretamente. Você pode acessar a fonte diretamente. Ele pode te dar força para você receber. Em nome de Jesus. Se coloque de pé por um instante. A oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9, do 9 ao 13, ele diz: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche os teus olhos. Os discípulos poderiam ter pedido qualquer outra coisa para o Senhor, mas eles resolveram pedir: Senhor, nos ensina a orar, porque a oração, ela traz muitas soluções para a nossa vida. Muita solução. Você quer ter sabedoria? Peça a Deus, que será dado. Você quer saber do passado, do futuro ou qualquer coisa, você não precisa ir numa cartomante, você não precisa buscar no signo, no tarô, na astrologia. Você pode ir direto na fonte, que se chama Jesus Cristo. É Ele que pode te dar um norte, é Ele que pode dar a saída, é Ele que pode te dar sabedoria, é Ele que pode te dar entendimento, é Ele que pode abrir os seus olhos espirituais, é Ele que pode fazer todas as coisas, é Ele que pode abrir porta, fechar a porta, é Ele que pode fazer você fluir na presença dEle, é Ele. Por isso nós precisamos orar e buscar a presença dEle. Ore agora e comece a falar com Deus, em nome de Jesus. Ele vai mudar a sua sorte diante dos seus olhos. Nós temos fé num Deus que está vivo, que morreu, mas ressuscitou. Um Deus a qual nós buscamos, que não tampa os seus ouvidos, que não ignora, que não faz diferença, mas um Deus que está ali pronto a abençoar. Você pode achar que não merece, talvez você nem mereça por você, mas quando ocorreu o momento
em que você se achegou a Jesus Cristo, Ele te fez merecedor. É Ele que faz você ser merecedor. É Jesus. O dia em que você abriu o seu coração, o dia que você o aceitou, o dia que você se reconciliou, o dia que você fez uma aliança com Ele, sabe o que aconteceu? Não merecia, agora você passa a merecer. Amém? Você recebeu dele. Talvez você olha e vê, nossa, a minha dor é parecida com a de Jó. Para você talvez é muito grande a sua dor. O seu problema é muito grande, que você se compara com Jó. Mas não importa como as coisas começam, não importa como as coisas vão terminar. Amém? E aquilo que Deus escreveu para a sua vida, querido, não é uma vida de derrota, não é uma vida de humilhação, não é uma vida para te destruir, que você ia viver, sabe, que a sua vida ia acabar destruída, envergonhada, não. Ele escreveu uma história de êxito, uma história de vitória. Ele venceu todas as coisas por nós. Você não está esquecido. Ele escreveu uma história de bênção para você. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Repita bem forte: Senhor Jesus, obrigado por me aceitar, por me receber no teu reino. Obrigado, Senhor, por aceitar do jeito que eu sou, estar me mudando e moldando a tua palavra. Eu abro o meu coração e declaro que eu sou uma pessoa ensinável. Eu sou uma pessoa moldável. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre, faça morada e me torne merecedor da tua graça, da tua glória, das tuas promessas, da tua vitória. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, me perdoa, porque sou pecador. Errei. Eu confesso. Eu peço ao Senhor que me perdoe, pois eu estou agora tendo consciência de arrependimento. Em nome de Jesus. Eu que estava longe, me reconcilio hoje. Senhor Jesus, eu volto ao Senhor hoje. Eu entrego a minha vida ao Senhor hoje. Em nome de Jesus. Repita comigo bem forte, bem forte. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Repita comigo assim: Senhor, eu coloco a minha casa, o meu trabalho, os meus filhos, tudo nas tuas mãos, porque eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Por isso eu descanso em Ti e quero aprender a resolver todos os problemas que se achegam até mim, porque o Senhor tem promessa de vida e vida com abundância para minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte.